Aê, João. Homem, Bernardo, pra você aprender a pescar uma piranha que meu pai me ensinou. Mentira. Como é? Você ensinou o menino a Tive tanta sorte, a malvada da morte. Olha, pai, você já viu meu carrinho novo? Eita, bonito. Vamos mandar esse carrinho. Mãe, comprou na onde, minha irmã? Rapaz, ele foi caro ver esse Minha carro. nossa. João, rapaz, você vai apanhar. Você já esculhambou o carro. Eu comprei hoje. Já quebrou o Não, é carro. porque ele coisa. Olha a sua cara. Palhaço. Venha, rapaz. Venha sentar na minha Glock. Venha. Olha, isso aí não passa de um revólver 22. Como? Eita, brincadeira pesada Sim, da vai cor. dar 7 horas. Isso passa de quê? E um revólver. Manda vir aqui pra gente conversar. Vem aqui, Amanda. Minha nossa senhora. Amanda, isso não passa de quê? Vai dar isso, eu vou lhe pegar agora.